Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Grid Largada. Meu nome é Stick e hoje, galera, vamos falar sobre a possível volta do piloto Igor Fraga aos monopostos. Uma notícia que eu sempre quis dar aqui no canal e que isso sim pode ser real. Então, preparados? Bora pro vídeo. Mas antes de tudo, vamos fazer aqui um breve resumo do Igor Fraga para o pessoal que é mais novo no canal, para quem acompanha a base mais recentemente, porque Igor Fraga ele fez sua última temporada dos monopostos em 2020, quando ele correu na Fórmula 3. E foi uma das maiores promessas que nós tivemos no automobilismo de base nacional. Só para vocês terem uma ideia, no último ano que ele disputou nos Fórmulas, na Fórmula 3 ele não foi muito bem, ficou só com um ponto, ele estava correndo pela Charus nessa temporada. Eu vou explicar melhor como foi a situação dele, que inclusive contribuiu para sua saída repentina do automobilismo de base, mas também nessa mesma temporada ele disputou e venceu o TRS, batendo nomes de peso como o de Caio Collet, o Leon Lawson e também Yuki Tsunoda, piloto que hoje está na Fórmula 1. Então o que aconteceu para o piloto brasileiro deixar o Road to F1, deixar de seguir a carreira dos monopostos para voltar aos simuladores? Carreira que ele inclusive foi campeão mundial do jogo Gran Turismo, tinha apoio da marca Gran Turismo que estampava o seu carro nas categorias de base, mas mesmo assim ele acabou saindo, voltou para os simuladores e nunca mais até então tinha entrado em monoposto novamente. Claro, a causa principal foi o dinheiro, mas tem outro detalhe nessa história que é muito importante e que definiu o rumo que o brasileiro tomou logo em seguida. E essa história, esse detalhe dessa história se chama Charus. E o que aconteceu? Foi o seguinte: o piloto brasileiro fez a temporada inteira pela Charus, como eu falei no início do vídeo, não teve grandes resultados, apenas uma vez na zona de pontuação marcando um ponto, e para a última corrida da temporada, a última etapa, ele iria correr pela Hi-Tech. Já estava tudo acordado, inclusive entre as equipes. A Hi-Tech depois chegou a informar que tinha feito um acordo com a Charus, só que a Charus deu para trás. A Charus não quis liberar o piloto brasileiro. E nesse imbróglio todo, as duas equipes acabaram correndo sem um terceiro piloto na última etapa. E isso só foi a ponta do iceberg, porque os problemas do piloto brasileiro com a Charus vieram durante a temporada toda. Por exemplo, era para ter o Roberto Moreno, ex-piloto, como coach dele, meio que assessorando ele durante a temporada, o que a Charus não permitiu. E isso estava acertado antes do início da temporada de 2020 da Fórmula 3. Outra coisa são as peças. Isso que eu falo muito aqui. Às vezes a equipe não usa peças novas, usa peças mais velhas. E pelo que eu soube de bastidores também aconteceu isso. Peças usadas, eles não colocavam peças novas, estavam reutilizando peças que tinham utilizado em outras corridas. Ou seja, o Igor Fraga, piloto brasileiro, estava sendo muito prejudicado. Tanto que depois da temporada ele chegou até a processar a equipe. Os detalhes desse processo eu não sei dizer para vocês quais são, se foi a respeito só do contrato relacionado a peças ou algum outro problema que eles tiveram ali dentro da Charus. Inclusive, para vocês sentirem como foi tenso toda essa época, uma pessoa com quem eu conversava em 2020 chegou a dizer para mim que o Antonin, que é o criador da equipe Charus, chefe da equipe Charus, Antonin Charus, essa pessoa o classificou como mafioso. Ou seja, pelo menos ele não é uma flor que se cheire. Eu na época até tentei convidar o Igor Fraga para participar de uma entrevista aqui do canal, mas a assessoria dele disse que ele não estava dando entrevista nenhuma naquela época. Isso por conta dos problemas que estava tendo com a equipe Charus. E seria interessante mesmo ele participar aqui do Grid Largada numa entrevista para explicar realmente o que houve, tirar todas as dúvidas, dizer o que foi verdade, o que foi mentira de tudo isso que rolou de informação nos bastidores. E esse imbróglio todo entre a Hi-Tech e a Charus atrapalhou muito os planos do piloto brasileiro. Isso porque ele ir para a Hi-Tech era como se fosse um teste, era para começar a se adaptar à equipe que ele estava pretendendo correr na Fórmula 3 no ano seguinte, o que infelizmente não acabou acontecendo. Igor Fraga acabou saindo do automobilismo. Eu mesmo, na época, no começo do ano passado, no começo de 2021, cheguei a informar aqui, cheguei até a cravar uma informação que o Igor Fraga ia correr na Super Fórmula, a Super Fórmula Light.
Isso que infelizmente não aconteceu. Para vocês verem, né? Como apesar de eu acertar algumas coisas aqui, outras a gente também erra. Mas passados 2 anos da última vez que ele entrou no monoposto, Igor Fraga nas suas redes sociais nos enche de esperança novamente. Isso porque ele postou essa foto, dizendo inclusive que tinha 2 anos que não fazia o ajuste do banco. E seguinte, pessoal, um piloto que faz ajuste do banco, começa a entender o carro, é porque vai pilotar aquele carro. Só que daí dá para ter esperança realmente que ele vá voltar a correr, vai competir uma temporada completa em alguma categoria de base. Eu acredito que inicialmente isso seja apenas um teste. Faz 2 anos que o Igor Fraga não entra no monoposto, não testa um carro de corrida físico, não virtual, e a equipe precisa ter confiança no brasileiro depois de tanto tempo parado. O talento Igor Fraga a gente sabe que ele tem, mas a equipe, que no caso é a BMAX Racing Team da Super Fórmula Light japonesa, ela precisa sim ter uma confiança no piloto brasileiro, precisa ver e falar, ó, ele realmente consegue correr ainda. E se for esse realmente o caso, eu acredito que o Igor Fraga vai tirar de letra. E aliás, vai ser uma notícia muito boa. Mesmo que seja a Super Fórmula Light, que é uma categoria de base, né, a categoria de acesso à Super Fórmula japonesa, é um indício muito bom para ele, porque ele tem bons resultados aqui, ele pode subir para a Super Fórmula japonesa e começar a ter a própria carreira dele, ganhar, já que a Super Fórmula japonesa, para quem não sabe, ela paga salário aos pilotos. Mas agora eu quero saber de vocês. Curtiram a possibilidade de Igor Fraga voltar ao automobilismo físico, aos monopostos, aos fórmulas? Sim? Não? Diga nos comentários. Lembrando que se você curtiu esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Se quiser fazer uma doação aqui pra gente, tem o botão valeu demais aí embaixo, tem o Pix também. Caso você não queira pagar taxa, nada, colocar cartão, é só pegar o Pix, passar pelo celular e tá pronto. Também cogite virar membro aqui do Vídeo de Largada. A partir de R$ 1,99 você nos ajuda a continuar trazendo este tipo de conteúdo. Então, lembrando pessoal, quer apoiar a base, quer apoiar o Igor Fraga, torcendo aqui para que ele volte realmente a correr no automobilismo, nos fórmulas. Então, venham com a gente, se posicione você também no Grid de Largada. Um grande abraço pessoal e até mais.